Bom, pessoal, então vamos voltar. Não esqueça do cafezinho de vocês, tá? Vocês querem levar a programação a sério, o café é um item fundamental. Então, nessa aula de hoje, nós vamos continuar falando a respeito de vetores. Eu gostaria de fazer um breve comentário. Muita gente tem dificuldade nessa primeira parte do curso, porque não há muitos aspectos práticos dessa primeira parte. É difícil você ver, mas peraí, para que eu vou utilizar isso daí? Tá? Ou em que isso vai ser útil? Realmente, essa primeira parte ela é conceitual, é para você entender a linguagem R. Nós vamos mais à frente tratar de assuntos que são bem mais práticos, por exemplo, fazer importação de dados, como operar sobre esses dados, criar gráficos e assim por diante. Mas essa parte posterior do curso, ela depende muito de um bom entendimento dos conceitos básicos do R, que é o que nós estamos fornecendo agora, tá certo? Depende muito dessa parte que nós estamos tratando agora. Então, eu peço a vocês um pouco de paciência, tá? Realmente, essa primeira parte ela é um pouco chata mesmo, eu entendo isso, mas ela é muito importante. Então, entender esses conceitos básicos é fundamental para conseguir utilizar aspectos mais práticos do R, que nós veremos em sessões posteriores desse curso. Bom, então, dando continuidade, nós vimos então na última aula nossa primeira classe de objetos, que são os vetores. Nós discutimos bastante sobre o fato deles serem unidimensionais e homogêneos. Ok? Quais são as implicações disso? Ok? Bom, na aula de hoje, então, nós vamos tratar de criando esses elementos, como é que nós fazemos para nomear, tá, os elementos de um vetor. Ok? Então vamos para o R, novamente, para estudo, e vamos criar um vetor chamado, por exemplo, de alturas. Alturas, tá? Então vou criar esse vetor, alturas, recebe, digamos que as alturas sejam 1.73, 1.82, 1.65, 1.76 e vamos escolher mais um 1.90, certo? Então veja, se eu fizer a estrutura de alturas, essa função estrutura me informou que se trata de um num. Vocês já viram na aula anterior que isso aqui se refere a um numérico, um vetor do modo numérico, tá? Com 5 elementos, e aqui estão esses elementos que foram colocados nesse vetor. Vamos criar um outro vetor chamado de pesos. Estou criando números hipotéticos aqui, digamos que peso seja 80, 75, digamos que seja 120, sei lá, 90 e 60. Certo? Novamente, se eu fizer estrutura, se eu quiser investigar esse objeto que eu acabei de criar, pesos, posso utilizar a estrutura de pesos e vejo que se trata de um vetor numérico com 5 elementos, tá? E aqui esses elementos estão apresentados. E por fim, digamos que eu queira criar um outro vetor contendo nomes dos indivíduos a que essas informações pertencem. Tá? Então, digamos que seja Theo, sei lá, o José, o João, o Joaquim e o Josias. Ok? Novamente, se eu fizer a estrutura desse vetor que nós acabamos de criar, nomes, eu vou ser informado que se trata de um caractere com 5 elementos. E aqui então estão esses elementos. Tudo bem? Bom, deixa eu fazer um Ctrl L, limpar aqui. Então nós temos esse objeto alturas, pesos e nomes.
Digamos que a ordem em que esses elementos ocorrem aqui em cada um desses vetores corresponde então à ordem desses indivíduos aqui, ou seja, essa altura aqui, esse peso é referente ao TEL. Opa, eu coloquei meu peso aqui errado, tudo bem. Essa altura e esse peso aqui se refere ao José, essa altura e esse peso ao Joaquim, essa altura e esse peso aqui se refere ao Josias e assim por diante. Tudo bem? Ok. Digamos que eu queira corrigir a minha altura. Eu digitei errado ou importei errado a minha altura. No caso aqui, a minha altura é essa primeira, 80. Como é que eu faria para alterar esse peso? Bom, se eu tentar fazer, por exemplo, a minha altura, o meu peso correto, desculpe, digamos que eu quero alterar esse elemento aqui, o peso, tá? Do TEL. Digamos que o meu peso seja 73. Então, se eu fizer, por exemplo, pesos recebe 73, eu não vou dar Enter aqui, tá? O que vocês acham que aconteceria? É óbvio que, na verdade, a variável peso ela seria completamente sobrescrita, tá certo? E ao invés de conter os números que ela continha anteriormente, ela vai conter apenas o número 73. Vamos fazer isso para ver o que acontece, tá? Então veja. Pesos agora contém o número 73. Eu sobrescrevi a variável pesos que antes continha uma série de pesos, tá? Felizmente, lembrando, eu posso usar a setinha para cima para navegar até onde eu digitei esses pesos. Tudo bem? Mas então, olha só, eu quero alterar. Então, eu tenho pesos, alturas e nomes. Eu quero alterar esse peso aqui. Eu quero alterá-lo para 80. Desculpa, para 73. Tá? Primeira coisa que eu preciso fazer então é conseguir selecionar esse elemento. Então eu tenho um vetor peso com 5 elementos, do qual eu quero selecionar o primeiro elemento para conseguir alterá-lo. Essa operação de seleção de elementos ela é chamada de indexação. Tá? Indexação. E ela pode ser feita de 3 formas principais. Tá? Primeira, por posição. No caso de vetor por posição. Ela pode ser feita por nome do elemento. Ou ela pode ser feita por um filtro lógico. Filtro lógico. Ok? Então, no caso, eu tenho esse vetor pesos, tá? Então, vamos tentar, eu tinha pesos. E os pesos que eu tinha, então, deixa eu tentar reduzir aqui a tela. Os pesos que nós tínhamos, então, é 80, 75, 120, 90 e 60. Os pesos que nós tínhamos, então, era 80, 75, 120 e 60. Tá, ok? E nós queremos trabalhar especificamente em cima desse elemento. Eu quero corrigi-lo para 73. Nós vimos que eu não poderia simplesmente fazer pesos recebe 73, porque todos os demais, na verdade, todo o vetor seria sobrescrito por um vetor unitário contendo apenas o elemento 73. Então, o que nós precisamos fazer para conseguir fazer essa alteração é selecionar de pesos o primeiro elemento. Então, nós podemos usar esse modo de indexação aqui, que utiliza a posição do elemento. O operador que nós utilizamos no R para fazer indexação, ou seja, seleção de elementos, é colchetes. Tá certo? Esse aqui é o operador de indexação. Ou seja, sempre que nós quisermos fazer uma indexação de elementos de um determinado objeto, nós começamos com o nome do objeto. Por exemplo, esse objeto aqui se chama pesos. Tá? É um vetor que eu criei no R chamado de pesos. Pesos. Em seguida, eu coloco então o vetor, desculpa, eu coloco o colchete, que é o operador de indexação, e dentro desses colchetes eu vou colocar então a posição do elemento que eu quero selecionar, que no caso é o elemento número 1. Se nós fizermos isso daqui, o resultado vai ser 80, tá? Que é o primeiro elemento desse vetor aqui. Tá? Vamos fazer isso daqui lá no R então. Eu tenho esse vetor então pesos,
pesos, do qual eu quero selecionar o primeiro elemento. Então, vou digitar o nome do objeto, pesos, seguido de colchetes, e dentro desses colchetes, então, eu coloco a posição, o índice do elemento que eu quero selecionar. Veja que quando eu fiz, então, pesos, colchete 1, o único elemento que retornou foi o elemento cujo valor é 80. Se eu quero alterá-lo, então, para 73, eu posso tranquilamente fazer isso daqui, ó. Pesos, colchetes 1, recebe 73. Veja que agora, ó, somente o elemento aqui que foi indexado sofreu alteração. Os demais foram mantidos constantes. Tudo bem? Então, se eu quisesse selecionar, por exemplo, esse peso aqui, ó, eu poderia fazer pesos, colchetes, 3. Então, veja que para fazer essa indexação, nós utilizamos então aqui um número indicando a posição do elemento. Veja que um único número é suficiente para se referir a qualquer elemento de vetor sem qualquer ambiguidade. Tá, okay? Uma vez que eu coloque aqui o número 1, só existe um elemento no vetor, tá, okay? Que está na posição número 1. Tudo bem? Então, isso é indexação por posição. Eu posso selecionar não apenas um elemento, mas eu posso também selecionar múltiplos elementos. Tá? Eu posso colocar dentro desse operador de indexação, eu posso colocar mais do que um número. Por exemplo, antes de eu mostrar isso para vocês, para criar sequências de números inteiros no R, eu posso utilizar o operador 2 pontos. Então, 1, 2 pontos, 3, cria uma sequência de inteiros que vai de 1 a 3. 3, 2 pontos, 6, cria uma sequência de inteiros que vai de 3 a 6. Então, eu posso usar esse artifício e colocar dentro do operador de indexação dos colchetes, por exemplo, 2, 2 pontos, 3. Eu estou selecionando o segundo e o terceiro elemento de pesos. Ok? Então, se nós vermos pesos e fizermos pesos 2, 3, veja que foram selecionados o segundo e o terceiro elemento. Se eu fizer pesos, sei lá, 4, 5, eu estou selecionando o quarto e o quinto elemento. Tá certo? Isso pode ser útil para, por exemplo, alterar a ordem de um elemento. Então, se eu faço pesos, por exemplo, de um vetor, tá? Se eu faço pesos e eu faço pesos 1, 2 pontos, 5, veja que eu estou selecionando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto elemento de pesos. Ou seja, o resultado é exatamente o que eu tinha originalmente em pesos. Só que se ao invés de fazer pesos 1 a 5, eu fizer 5, 2.1, veja, isso vai gerar uma sequência de números inteiros que começa com 5, depois 4, 3, 2, 1. O primeiro elemento que está sendo chamado do vetor pesos é o elemento do número 5, depois o 4, o 3, o 2 e o 1. Isso, na verdade, então, causa uma mudança na ordem, ela inverte a ordem dos elementos de peso. Tá? Aqui está a ordem original e aqui está o vetor na ordem inversa. Eu posso também utilizar índices negativos para excluir elementos que não são do interesse. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui o vetor pesos e eu estou interessado em todos os pesos exceto o terceiro. Tá? Então eu posso fazer pesos menos 3. Veja que o resultado disso é um vetor com 4 elementos referentes ao que havia em pesos, exceto esse aqui que estava na terceira posição. Ok? Então esse também é um artifício interessante para para selecionar elementos de um vetor. Bom, um importante princípio que acabou de vir à minha mente agora é que para alterar, tá? Para alterar objetos no R, é necessário usar atribuição. Lembrem que a atribuição ela é feita com esse símbolo aqui de recebe. Tá? Então, gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Se eu quero alterar um objeto no R, eu preciso fazer uma operação de atribuição.
Por que eu estou trazendo isso agora, nesse momento? Nós vimos, por exemplo, que quando nós fazíamos pesos menos 3, por exemplo, o que nós víamos é todos os elementos de pesos, exceto o terceiro elemento. A minha pergunta é, com base nessa informação que eu dei aqui para vocês, vocês acham que essa operação aqui, ela altera pesos? Vamos verificar isso no R? Então, novamente, eu tenho esse vetor pesos e fiz pesos menos 3. O que é que nós vemos como resultado? Os elementos de peso, exceto o terceiro. A pergunta é, o fato de eu ter feito essa operação aqui de indexação, tá? Selecionando todos os elementos, exceto o terceiro, ela resultou numa alteração de pesos? É fácil verificar isso, né? Vamos digitar pesos novamente. O que é que nós vemos? Pesos permanece inalterado, ou seja, a operação de indexação não altera o vetor. Tá certo? Então, uma pergunta que fica é o seguinte, e se eu quisesse realmente excluir o terceiro elemento desse vetor, como é que eu faria? Se eu quisesse permanentemente mudar pesos para não ter mais o terceiro elemento, excluir o terceiro elemento. Como nós vimos agora, para que haja alteração de objetos no R, é necessário usar uma atribuição. Então, de modo geral, operações que não incluem atribuição, que vocês não virem alguma atribuição ocorrendo, não resultam em alteração dos objetos, tá certo? Se eu quisesse, então, alterar pesos, de modo que o terceiro elemento fosse excluído definitivamente de pesos, eu teria que fazer uma atribuição. Então, eu teria que fazer algo do tipo pesos, recebe pesos menos 3. Vocês veem a diferença? Então, se eu fizer simplesmente pesos menos 3, o que eu vou obter é um resultado temporário na tela, que não altera o objeto original. Mas uma vez que eu faça pesos recebe pesos menos 3, agora, na verdade, eu estou fazendo uma atribuição, eu estou sobrescrevendo pesos, com ele próprio excluído o terceiro elemento. Vocês entenderam a diferença? Tá certo? Então, é muito importante lembrar que, para que haja alteração de objetos, quando eu falo alteração, incluir elementos, excluir elementos ou sobrescrever um determinado objeto, é necessário utilizar uma atribuição. Lembrando que essa atribuição também pode eventualmente ser feita com o sinal de igualdade, tá? Mas é necessário haver uma operação de atribuição, como nós vimos anteriormente. Ok. Bom, veja que do modo como está colocado aqui esses dados, tá? Alturas, pesos e nomes. É um pouco difícil eu associar de quem que é essa altura aqui. Eu teria que contar o número de elementos, voltar aqui e contar, esse é o peso do João. Para evitar esse tipo de incômodo, nós podemos utilizar um artifício que é nomear os elementos de um vetor. Para fazer isso, nós utilizamos a função names, tá? Então, se eu fizer names, por exemplo, do vetor alturas, nós obtemos o resultado null. Isso quer dizer que, no momento, o vetor names não está nomeado. Tudo bem? Antes de mudar, de nomear os elementos, eu quero só testar, mostrar a estrutura de alturas, a estrutura de pesos. Tá? Veja que os elementos não têm nome. Tá? Se eu fizer names de pesos, nós vamos encontrar null, porque não tem nome. Tá? Mas veja que, na verdade, o nome desses indivíduos aqui, dos quais foram retiradas essas informações, está constante aqui em um outro vetor que nós escolhemos chamar de nomes. Então, nós poderíamos nomear os elementos de pesos, por exemplo, names de pesos, recebe, veja porque eu estou fazendo isso daqui, é uma atribuição, eu estou alterando o vetor pesos para nomear os elementos, tá? Então, recebe nomes. Eu estou usando os elementos do vetor nome para dar nome aos elementos do vetor pesos. Eu vou fazer a mesma coisa com alturas. Nós já vamos ver qual que é o resultado disso. Veja aqui agora, se eu digitar alturas e digitar pesos, associado a cada valor desse vetor há um nome desse elemento.
ok? Ou seja, os elementos agora estão nomeados. Se eu repetir agora e pedir a estrutura de pesos e a estrutura de alturas, tá? Nós temos que, veja que antes eu tinha simplesmente alturas era num, agora virou um named num, ou seja, é um vetor numérico nomeado, os elementos estão nomeados. Novamente ele me dá então a informação de que são 5 elementos, apresenta então quais são esses elementos aqui, e surge aqui um novo atributo, que é o nome dos elementos, tá? Eu chamo a atenção para um fato importante, pessoal. Embora vocês estejam vendo aqui caracteres, tanto em alturas como pesos, tá? Esses vetores continuam sendo numéricos, porque o que está sendo realmente armazenado aqui nesses vetores são números, tá, ok? Só para checar, se eu fizer modo de pesos, nós obtemos que é numérico. Se nós obtemos modo de alturas, nós vemos que se trata de um numérico. Então não confunda, tá? Esses valores que aparecem aqui são referentes ao atributo nome do elemento, mas o que está armazenado nesse objeto, pesos e alturas, são numéricos. Tudo bem? Ficou clara a diferença? Ok. Isso é muito útil, então, para nós fazermos um outro tipo de indexação, que é indexação por nome, tá? Indexação por... Funciona exatamente como indexação por posição, só que nós colocamos o nome. Então, por exemplo, se eu quiser selecionar o peso do Theo, eu poderia fazer, então, pesos, ou seja, o vetor onde está a informação de pesos, abre colchetes, e em seguida, preciso colocar Theo. Detalhe. Veja que eu não quero me referir a uma variável chamada Theo. Theo aqui não é para ser o nome de uma variável, é para ser um caractere, a palavra Theo. Estou procurando pelo elemento de peso cujo nome é a palavra Theo. Em razão disso, eu tenho que colocar aspas aqui. Vocês entenderam por quê? Okay? Se eu colocasse sem aspas, Theo seria o nome de um objeto e daria um erro porque eu não tenho nenhum objeto criado na memória chamado Theo. Mas ao invés disso, na verdade, o que eu estou querendo fazer aqui é procurar qual é o elemento de pesos cujo nome é o caractere Theo, T-E-O. Tá certo? Se eu quisesse o peso do Joaquim, poderia fazer a mesma coisa. Eu quero encontrar do vetor pesos, eu quero selecionar aquele elemento cujo nome é Joaquim. Certo? Se eu quiser selecionar mais de um elemento por nome, poderia fazer também. Então, eu poderia fazer pesos. Bom, como é que vocês acham que eu poderia fazer? Digamos que eu queira selecionar o peso do Joaquim e do Theo ao mesmo tempo, tá? 2 pesos. Eu poderia fazer de repente, vamos lá, eu sei que eu tenho que usar aspas, então vou colocar Theo. Eu sei que eu tenho que usar aspas para Joaquim também. Ok? Mas o que será mais que eu preciso fazer aqui? Bom, é preciso transformar isso daqui em um vetor. Então eu tenho que utilizar o concatenar. Lembra de concatenar? Quando nós criávamos um vetor, nós utilizávamos esse C, tá? E dentro do parênteses nós podíamos colocar vários elementos, esses elementos separados por vírgula. Ok? Então nesse caso aqui, eu estou fornecendo um vetor caractere, tá? Com 2 elementos, Theo e Joaquim. Os elementos desse vetor caractere estão sendo utilizados para indexar os elementos do vetor pesos. Vamos ver como é que isso realmente funciona. Vamos ver aqui no RStudio. Então, eu tenho esses pesos, tá? E digamos então que eu quero selecionar o pesos do Theo. Vamos começar pelo do Theo. O pesos do Joaquim. Ok? E digamos agora que eu queira selecionar o peso do Theo e do Joaquim simultaneamente. Então, eu poderia fazer pesos, abre colchetes. Como eu quero colocar 2 elementos a ser selecionados, ou mais, se for 2 ou mais elementos, eu tenho que colocar concatenando, tá? Dentro de um vetor. Lembrando que a função C, de concatenar, ela junta elementos para formar um vetor. Então, C, Theo, entre aspas, vírgula, Joaquim. Veja que dessa forma, então, eu consegui acessar
o peso referente, os elementos de peso referente até o Joaquim. Poderia fazer a mesma coisa em relação a alturas. Então, pause o vídeo e eu gostaria que vocês selecionassem o peso, simultaneamente, o peso do Josias, seguido do peso do José. Tentem fazer isso e eu mostro a resposta daqui a alguns segundos. Conseguiu? Vamos lá então. Então, nesse caso, eu pedi a vocês para selecionar as alturas do Josias primeiro e depois do José, certo? Então, lembrando que as alturas estão em um elemento, em um vetor chamado de alturas. Então, é desse objeto, desse vetor, que eu quero selecionar elementos. Então, eu começo com o nome de alturas. Alturas, abre colchetes, C, porque eu quero selecionar mais de um único elemento. E eu estou interessado, então, na altura do Josias, seguida da altura do José. Ok? Simples, não é? Tudo bem até aqui? Bom, vamos então agora para a terceira maneira de fazer indexação. Antes de eu mostrar isso, vocês lembram que quando nós fizemos operações de lógicos, de testes lógicos, nós fizemos, por exemplo, 5 maior que 2. Tá? O resultado disso daqui era true. Fizemos, por exemplo, 2 maior que 5. O resultado disso daqui era false. E assim por diante. Então veja que testes lógicos resultavam em valores lógicos. Bom, isso aqui é como eu faço então um teste lógico. Esse aqui é o operador, tá? E esse aqui então é como eu estou fazendo um teste lógico em cima desses operandos aqui. Bom, digamos que ao invés de fazer o teste no único número, eu queira fazer em uma série de números. Por exemplo, se eu quiser fazer pesos, tá? Deixe-me recuperar os valores de pesos. Pesos. Nós temos então 73, 75, 120 e 90 e 60. Bom, o que acontece então se eu fizer esse teste lógico aqui, ó, pesos maior que 75? Qual será o resultado disso? Bom, veja que aqui, quando eu testava uma operação lógica em cima de um único número, o resultado era um único lógico, um único valor lógico. Mas quando eu testo uma condição lógica em um vetor, o resultado é um outro vetor de mesmo tamanho, tá, do que esse vetor original, com o resultado desse teste lógico para cada elemento. Então vamos ver, por exemplo, o primeiro elemento de pesos é maior do que 75? Não, é falso, não é isso? Então o resultado aqui é falso. O segundo elemento também não é maior, ele é igual a 75, então também é falso. O terceiro elemento é maior, então é true. O quarto elemento ele é maior, então true também. E o quinto elemento ele é menor, então false. Então veja, quando eu fiz um teste lógico em um vetor, o resultado desse teste lógico é um outro vetor. Tá certo? Mas veja que esse vetor aqui ele é lógico, é um vetor lógico. Tudo bem? Então veja, se eu faço um teste lógico em cima de um vetor, o resultado é também um vetor, mas do modo lógico. Como é que isso pode ser útil? Nós vimos então indexação por posição, nós vimos indexação por nome, mas uma outra indexação igualmente importante é a indexação por lógico. Tá? Indexação por lógico. Nesse caso, então, nós procedemos igual nós fizemos antes. Digamos que eu queira selecionar todos os elementos de peso que são maiores do que 75. Nós já vimos que eu não posso simplesmente fazer isso daqui, pesos maior do que 75, porque o resultado vai ser um vetor lógico. Tá? Só deixa eu me retornar aqui quais são os valores
resultantes. Eu vou retornar então falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, tá? Então, eu não posso simplesmente fazer isso daqui, porque o resultado disso daqui não são os valores de pesos que são maiores que 75, mas sim um outro teste lógico, um outro vetor lógico de mesmo comprimento, veja, tem 5 elementos, com os resultados desse teste para cada elemento. Mas eu posso utilizar o resultado dessa expressão, veja, o resultado dessa expressão é esse vetor aqui, tá? Eu posso utilizar o resultado dessa expressão para selecionar os elementos de pesos, ou seja, eu vou fazer uma indexação. Então, eu vou fazer pesos, abro colchetes, e aqui dentro desses colchetes eu vou colocar exatamente essa expressão. Tá? Vou colocar pesos maior que 75. O que vai acontecer aqui é que essa expressão vai retornar um vetor lógico, tá ok? E para cada elemento de peso, o que esse operador de indexação vai fazer é o seguinte. Então, quais são? Deixe-me pegar os elementos de peso aqui novamente. Eu tenho 73, 75, 120, 90 e 60, tá? Então, nós temos que o resultado dessa expressão aqui é esse vetor lógico aqui, tudo bem? Bom, eu tenho um vetor de 5 elementos. É esse vetor de 5 elementos lógicos aqui que vai ser utilizado para selecionar elementos de pesos. Como que isso vai ser feito? Para o primeiro elemento, veja que o valor é falso. Ou seja, o resultado dessa expressão aqui não vai incluir o primeiro elemento porque é falso. Para o segundo elemento, 75, isso também é falso. Ou seja, no resultado não vai ser incluso o segundo elemento porque a posição correspondente é falso. Para o terceiro elemento, eu tenho aqui verdadeiro. Então, esse terceiro elemento, como esse vetor lógico aqui dentro tem a posição terceira como verdadeira, ele vai ser retornado. Esse aqui, então, também no quarto elemento, eu tenho outro verdadeiro, tá ok? Significando que o quarto elemento também vai ser retornado. E na quinta posição, eu tenho falso, indicando que esse quinto elemento não vai ser retornado. Então, basicamente, o resultado dessa expressão aqui, novamente, pesos maior que 75 é esse vetor com dois elementos, 120 e 90. Vamos ver isso daqui no R? Então, se nós digitarmos pesos maior que 75, o resultado são dois elementos, 120 e 90. Tá? Os nomes aqui é porque nós nomeamos os elementos desse vetor. Ficou claro até aqui? Eu quero chamar a atenção, pessoal, o seguinte, algo que causa muita confusão, tá? Pelo menos alguns dos meus estudantes tiveram alguma dificuldade com isso, é o fato de que, deixa eu apagar isso aqui, ok. Um fato que gera muita confusão, perdão, deixa eu trocar aqui ok. Que gera muita confusão é o seguinte, não importa, quando eu coloquei aqui pesos, tá? Pesos maior que 75, tá? Não importa para o R o que é que você colocou aqui, ou se pesos aqui coincidem com pesos aqui. Eu poderia usar qualquer condição lógica aqui, desde que ela retornasse um vetor lógico com o mesmo comprimento desse primeiro vetor aqui. Por exemplo, vamos ver uma situação prática. Digamos que eu estou interessado em saber o peso dos indivíduos cuja altura é maior do que 1,75 m. Vocês estão vendo o problema? Eu quero selecionar o peso dos indivíduos cujas alturas seja maior do que 1,75 m. Então veja, nós poderíamos começar fazendo alturas
maior do que 1,75 m. A propósito, pessoal, veja que o R ele faz diferença de maiúscula e minúscula, tá? Veja que eu não estou descrevendo aqui igual a como está lá no R. Então, se você digitar alturas, se quando você criou sua variável alturas, você colocou alturas tudo minúsculo, você deve, quando fizer indexação, atribuição, ou se referir a essa variável, utilizar da mesma forma como você escreveu, tá? Ok. Então, nós poderíamos começar aqui fazendo alturas maior do que 1,75. Qual é o resultado dessa operação aqui? Vamos ver. Alturas. Se eu fizer alturas maior do que 1,75, o resultado, então, é falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Tudo bem? Então, veja. Essa expressão aqui, alturas maior que 1,75, retorna esse vetor lógico aqui. Tá certo? Então, eu posso utilizar essa expressão dentro do indexador, porque eu sei que ela vai me retornar um vetor lógico de 5 elementos. Mas o que vai acontecer então? Vamos voltar aqui para esses elementos. Então, nesse caso eu tenho que o primeiro, se eu fizer pesos, eu quero selecionar de pesos os elementos correspondente àqueles elementos em que a altura é maior do que 1,75. Então, eu posso fazer alturas maior do que 1,75. Por que eu posso fazer isso? Porque essa expressão retorna esse vetor. É como se eu estivesse pegando esse vetor e colocando aqui dentro dos colchetes, tá ok? Então, esse é um outro princípio interessante. No R, sempre que uma expressão retorna um determinado valor, tá, ou um determinado objeto, você pode tratar aquela expressão como se fosse o próprio objeto. Ou seja, tanto faz, nesse caso aqui, eu colocar alturas maior do que 1,75, ou eu fazer isso daqui, ó, pesos C false, falso, falso, true, falso, true e true. Sugiro que vocês tentem isso daqui, digitem isso daqui lá no RStudio e confiram se realmente vai dar o mesmo resultado, tá? Mas de antemão eu antecipo que sim. Por quê? Se essa expressão retornou esse objeto, ok? Essa expressão retorna exatamente esse mesmo objeto. Então eu posso tranquilamente pegar esse vetor e colocar aqui dentro, ou eu posso colocar a expressão que retorna esse vetor aqui dentro do operador de indexação. Qual vai ser o resultado disso daqui? Vamos lá então. O primeiro elemento, quem é que eu estou fazendo indexação? Em alturas ou em pesos? Eu espero que vocês tenham visto que eu estou fazendo indexação em pesos. Eu estou selecionando elementos de peso, não estou selecionando elementos de alturas. Por quê? A variável que eu estou colocando aqui antes do colchete é pesos. A condição lógica que eu estou usando para selecionar esses elementos é que é resultante de alturas. Tá? Então nós temos que esse teste lógico resultou em falso, verdadeiro, verdadeiro. Então minha pergunta é, o primeiro elemento de peso, se eu colocar essa expressão aqui no indexador, ele vai ser chamado? Não, não é? Vocês estão vendo que o primeiro elemento é falso? Ou seja, esse elemento aqui não será chamado pelo indexador. Para o segundo elemento, então, de pesos, ele vai ser chamado? Nós vimos que essa expressão resultou em verdadeiro. Então, o segundo elemento vai ser chamado, tá? Ok. O terceiro elemento de pesos vai ser chamado? Veja que eu estou indexando pesos. O terceiro elemento de pesos vai ser chamado? Não, ele é falso. Então, esse daqui não vai ser chamado. O quarto elemento de pesos vai ser chamado? Opa, está faltando 120 aqui, né? O quarto elemento de pesos vai ser chamado? Sim, ele é verdadeiro. Então, o quarto elemento de pesos, verdadeiro, ele vai ser chamado. E o quinto elemento, ele vai ser chamado? Sim, ele também é true. Então, o quinto elemento também vai ser chamado. Tá certo? Então, vamos tentar organizar isso daqui. Deixa eu pegar a borracha.
Ok, pessoal, então retornando aqui, eu percebi que eu tinha cometido um erro nos elementos de peso anteriormente, mas isso não altera a explicação. Então, a mesma ideia. Eu quero selecionar, eu tenho dois vetores, tá? Pesos e alturas, mas a ideia é o seguinte, eu preciso selecionar os elementos de pesos correspondente àqueles elementos de alturas maiores do que 1,73. Então eu tenho aqui, por exemplo, 1,87 é maior, 1,76 é maior, 1,9 é maior. Tá? Nós queremos o elemento de altura maior que 1,75. Então nós vimos que se eu fizer o teste lógico, alturas maior do que 1,75, nós vamos obter essa expressão. Se eu digitar isso daqui no RStudio e apertar Enter, nós vamos obter como resultado um vetor lógico falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, desculpa, verdadeiro e verdadeiro. Então, se essa expressão retorna então um vetor lógico, eu posso, do mesmo comprimento que pesos, eu posso tranquilamente, lembrando que eu quero selecionar elementos de pesos, eu posso tranquilamente utilizar essa expressão, alturas maior do que 1,75, ok? Então, nesse caso, o primeiro elemento de peso não é chamado porque o primeiro elemento resultante dessa expressão aqui, altura maior que 75, é falso. O segundo elemento de pesos, ele é chamado porque o segundo elemento dessa expressão, resultante dessa expressão, é verdadeiro. O terceiro elemento não é chamado porque o terceiro elemento resultante dessa expressão é falso. O quarto elemento, ele é chamado porque o quarto elemento dessa expressão, resultante dessa expressão, é verdadeiro. E o quinto elemento também é chamado porque o quinto elemento resultante dessa expressão também é verdadeiro. Então, como resultado dessa expressão, pesos, abre colchetes, alturas maior que 1,75, o resultado seria 75, 90 e 60. Tá ok? Vamos ver isso daqui no RStudio. Pesos, alturas maior do que 1,75. Tá? 75, 90 e 60. Isso mesmo que nós tínhamos visto? Isso mesmo. Tudo bem? Então, isso é indexação por lógico. Eu posso utilizar esses filtros lógicos, tá? Geralmente resultantes de algum tipo de teste lógico em cima de vetores, tá? Para indexar elementos de outros vetores. Tá? Tudo bem? Espero não ter feito mais confusão, mas a ideia é relativamente simples. É de que eu posso utilizar testes lógicos, ou vetores lógicos, para selecionar elementos. Isso é muito útil em análise de dados. Tá? Eu posso, por exemplo, querer selecionar apenas os indivíduos do sexo masculino ou feminino e assim por diante. Tudo bem? São esses filtros lógicos que a gente pode estar utilizando. Bom, então agora vamos começar a trabalhar com alguns exemplos mais práticos. Por exemplo, digamos que a partir desses vetores que nós criamos, pesos e alturas, tá? Pesos e alturas, eu queira calcular o índice de massa corporal. Nós sabemos que isso daqui é igual ao peso em quilos dividido pela altura em metros. Tudo bem? Como é que vocês fariam para calcular o IMC? Pensem um pouco e voltem daqui a alguns segundos com a resposta, tá? Ok? Bom, eu espero que vocês tenham pensado em algo... Desculpe, altura ao quadrado, perdão. Como vocês acham que eu calcularia o IMC? Tá? A partir de pesos e alturas. Tentem algumas alternativas no RStudio e voltem após essas tentativas, tá bom? E aí eu apresento a resposta. Bom, eu espero que vocês tenham feito algo desse tipo. Eu tenho um vetor chamado pesos, ok? E eu posso fazer pesos dividido por alturas ao quadrado. Eu posso fazer isso? Pode.
Eu posso operar sobre vetores. Se eu tenho um vetor, vou chamar aqui de vetor 1, tá? E vetor 2. Digamos que esse vetor 1 tem os elementos A, B, C, D, por exemplo. E aqui X, Y, Z, W, tá? V2. Se eu fizer então V1 vezes V2, o resultado disso daqui vai ser A vezes X, no primeiro elemento, B vezes Y no segundo elemento, e C vezes Z no terceiro elemento, e D vezes W no terceiro elemento. Vou retornar, o resultado vai ser esse vetor aqui. Ou seja, essas operações elas são feitas elemento a elemento. Se eu tivesse feito, ao invés disso, V1 mais V2, igualmente, o resultado seria um outro vetor de mesmo tamanho, em que os elementos seriam adicionados em suas respectivas ordens. Então, se eu faço alturas ao quadrado, eu posso fazer alturas circunflexo 2. Lembra que a gente viu a exponenciação? Vamos ver o resultado disso? Alturas ao quadrado. Ok? Então, se eu faço essa operação, veja que cada elemento foi elevado ao quadrado. Tudo bem? Bom, se eu tenho alturas ao quadrado e agora eu preciso dividir o peso por isso daqui, eu posso tranquilamente fazer pesos dividido pela altura ao quadrado. Tudo bem? Nós poderíamos ter feito pesos dividido por alturas ao quadrado. Tá? Isso daqui seria então o índice de massa corporal para cada indivíduo. Bom, eu pergunto a vocês, se eu quisesse operar sobre esse resultado aqui, por exemplo, digamos que eu queira selecionar os indivíduos cujo IMC seja maior do que 35, por exemplo, ou que 25. Eu posso fazer isso agora? Eu tenho condição de fazer isso agora? Não, não é por quê? Porque eu não tenho esse resultado armazenado em uma variável no R. Eu não associei, eu não armazenei esse resultado em nenhuma variável. Então, quando eu fiz essa operação, aparece aqui esse resultado, mas ele é imediatamente ele não é armazenado de forma definitiva na memória. Então, se eu quiser fazer esse armazenamento do resultado, eu tenho que fazer uma operação de atribuição, certo? Então, eu tenho que fazer IMC recebe pesos dividido por alturas ao quadrado. Bom, nesse caso, sim, eu teria o resultado dessa operação, IMC recebe pesos dividido por alturas ao quadrado. Tá? Veja que agora eu teria então esse objeto IMC disponível para operar sobre ele em outros comandos. Então, como exercício, eu quero que vocês selecionem quais IMCs são maiores do que 25. Veja, eu quero que vocês façam uma operação em que o resultado dela seja somente os elementos em que o IMC é maior do que 25. Tudo bem? IMC. Eu quero que vocês façam uma operação cujo o resultado seja apenas os elementos de IMC maior do que 25. Eu não vou mostrar a resposta, ok? Nós já vimos como fazer isso daqui nesse curso. Tudo bem? Ok. Outro exercício. Eu vou dar alguns segundos para vocês calcularem e fazer uma transformação. As alturas estão expressas em metros, não é isso? Nós fomos lá para o RStudio. Nós vamos ver que as alturas estão expressas em metros. Vamos ver alturas. Como é que vocês fariam para converter essas alturas para centímetro? Ou seja, eu quero que, como exercício, vocês criem um novo vetor, podem chamar de alturas, underline, cm, de centímetros. E esse vetor vai conter os valores das alturas, mais expressas em centímetros. Eu também não vou mostrar a resposta, gostaria que vocês próprios fizessem isso daí. Tudo bem? Então, por hoje é só, nós voltamos então na próxima aula tratando de matrizes.